Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 2 de junho. Dia de sorteios na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. E pelo menos para mim dá para afirmar, o Botafogo teve sorte, foram bons sorteios. Na competição continental, a LDU. São 4 jogos na história em 3 equipes. Uma vitória para cada lado e 2 empates. Já na competição nacional, o Red Bull Bragantino, que veio a vencer o Botafogo enquanto SAF só no último jogo, esse encontro que a gente teve pelo Campeonato Brasileiro. Em ambos os casos, primeira partida no Rio de Janeiro, decisão fora. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas também falar um pouquinho sobre a expectativa para a Copa do Mundo de Clubes. Tem fala importante do Marlon Freitas, do Renato Paiva e também do diretor Léo Coelho. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Isso é muito importante no desenvolvimento do trabalho, porque dessa maneira o conteúdo é melhor distribuído e mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 60 mil inscritos. Já estamos com mais de 59.500, caminhando nessa direção e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando que esse é o terceiro conteúdo dessa segunda-feira, então já teve muito Botafogo por aqui e amanhã vai ter muito mais, beleza? Dito isso, vamos em frente. Olha, tem algumas declarações que eu quero trazer aqui para vocês, falando justamente sobre essa expectativa para a Copa do Mundo de Clubes. E eu quero começar pela fala do nosso diretor, o Léo Coelho, que disse o seguinte, abre aspas, todos os jogadores que estão hoje permanecem para o Mundial. Com uma janela aberta, tem a possibilidade de negociações, tanto de chegada quanto de saída dos jogadores. Preferimos manter em sigilo até as negociações realmente se efetivarem. A gente sabe, claro, que o Nottingham Forest está querendo a contratação do Igor, do Jair e do Cuiabano. Inclusive, essa negociação sendo tocada diretamente pelo Textor, junto do responsável, o Marinax, pelo Nottingham Forest, pelo Rio Ave e pelo Olympiacos, o bilionário grego. Então os caras ali se entenderam, papo de bilionário, milhões de euros para cá, milhões de euros para lá, enfim. Os jogadores devem sair e a gente espera, claro, que a reposição seja feita à altura. Importantíssimo para as nossas pretensões, pensando na sequência de 2025. Vale destacar também fala do Marlon Freitas, mantendo a confiança na equipe para esse Super Mundial. O Marlon, nosso capitão, comentou o seguinte, abre aspas, são 11 contra 11. Tem uma camisa pesada do outro lado também, que é a camisa do Botafogo. Tem jogadores aqui também de qualidade. Sabemos da dificuldade. O PSG atual é o campeão da Liga dos Campeões, merecidamente. E vai ser um desafio enorme. Mas a gente está preparado, a gente buscou isso, a gente foi atrás. Ninguém deu nada de graça pra gente. É o fruto do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos no ano passado. Vamos lá, é um desafio grande, mas a gente vai se preparar bem para poder fazer o nosso melhor, honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível. E sonhar, como eu falei, sonhar não custa nada. A gente está muito motivado para essa competição. Era algo tão distante enfrentar essas equipes, tinha que ganhar a Libertadores, ganhar o Mundial. Vamos disputar o Mundial contra essas equipes, é um momento especial. No primeiro formato dessa competição, então a gente precisa desfrutar. A gente precisa, com muita alegria, com muita humildade, com muito respeito também, honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível. É como eu falei, o futebol é 11 contra 11. Tem um respeito, nós do Botafogo, contra essas equipes. Você pode ter certeza disso, mas acredito que também do outro lado tem um respeito muito grande. A gente tem que entrar com muita fome. A gente sabe que é um momento especial para o clube de disputar uma competição como essa. É a primeira competição. Então, assim, estar representando a camisa do Botafogo é uma responsabilidade muito grande para nós. Mas, assim, como eu sempre falo, ninguém caiu aqui de paraquedas. A gente tem que honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível, dando o nosso melhor, buscando o resultado o tempo todo. Esse é o DNA do Botafogo, essa é a identidade do Botafogo. O respeito é muito grande ao Seattle, ao Atlético de Madrid, ao PSG também. Mas como você falou, do outro lado também tem o Botafogo. E a gente vai com muita fome para essa competição, para a gente sonhar e, se Deus quiser, conquistar essa classificação, que vai ser algo histórico para o clube, algo inédito. De todas as formas, acho que a nível mundial, a nível financeiro, enfim, é algo muito importante para o clube essa competição. Então a gente tem que se preparar bem para fazer um bom mundial. E ele encerra dizendo o seguinte,
O duelo da estreia será contra o Seattle Sounders no dia 15 de junho. É um desafio muito grande. A gente não pode desmerecer essa equipe de jeito nenhum. Nós, jogadores, a gente está preparado para esse jogo. Até para a gente começar com o pé direito. Então é muito importante a gente entrar concentrado e fazer um grande jogo. Conquistar nossos primeiros 3 pontos, que vai vir confiança. E a gente se preparar bem para esses 2 grandes jogos, claro, se referindo aqui na sequência ao Paris Saint-Germain e também ao Atlético de Madrid. Mundial de Clubes vai ser um desafio daqueles, é inegável. O Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, passou pela Internazionale como se fosse um time amador, um time sub-20, sub-17, foi uma coisa impressionante. O Atlético de Madrid tem um nível de competitividade muito elevado. O Botafogo vai estar em meio de temporada e a gente espera, claro, que os jogadores possam estar num nível muito bom, que a equipe possa evoluir. Inclusive, sobre isso, o Renato Paiva também deu declaração admitindo que o time demorou um pouquinho para poder compreender, para entender o jogo posicional. E aí o Renato Paiva comentou o seguinte, abre aspas, eu sempre sou da opinião que quando se dá tempo e se tem paciência com o trabalho das pessoas, e esse trabalho dá indicadores de evolução, eu acho que essa paciência e esse tempo para trabalhar traz sempre bons resultados. As coisas feitas às pressas e no imediatismo em que a sociedade está hoje normalmente não dão bom resultado. Ainda mais quando se trata de colocar uma equipe a jogar futebol, colocar 20 e tantos jogadores a pensar da mesma forma, com a bola em determinado lugar do campo. Seja nós em posse de bola ou no adversário, enfim, eu tinha essa esperança de que as coisas iam ser sempre melhorando, de menos a mais. Sabia que o começo ia ser complicado, ia ser difícil, mas tive sempre e tenho muita confiança no meu trabalho. Muita confiança nas pessoas que trabalham comigo e confiança nesse grupo também dos jogadores. Apesar de muitos terem saído, vieram outros e também há essa questão, porque eu não peguei num grupo igual ao do ano passado. Eu peguei num grupo que trouxe muita gente nova também. E também me cabe essa parte de conectar eles dentro e fora de campo. Palavras aqui do Renato Paiva. O Renato Paiva que realmente a equipe demorou um tanto de tempo ali para a gente poder evoluir e agora, quando a gente tem a perspectiva de melhora, infelizmente, vem a janela, o Igor vai sair, o Cuiabano vai sair, o Jair vai sair e de repente até outros jogadores, a gente sabe que tem a situação do Al Rayyan aí que pode oferecer uma bela grana, multa de 7 milhões de dólares para poder levar o atleta nesse meio do ano lá para o mundo árabe, para o Catar, time do Arthur Jorge. O Renato Paiva, inclusive, seguiu dizendo o seguinte: então, por aí era uma questão de paciência e de tempo, porque o grupo tem muita qualidade. O nosso trabalho tem qualidade e as coisas vão começar a aparecer gradualmente. Eu vejo as coisas dessa forma, só consigo estar no futebol dessa forma e, portanto, é uma análise que eu faço. Podia ser muito melhor? Podia, porque há aqui um divisor de águas no nosso trabalho, que é o jogar em casa e jogar fora. Isso sim nos tem penalizado. No Brasileirão, na Série A, penalizou-nos por causa da classificação onde estamos hoje. Os jogos fora colocam-nos mais abaixo do que poderíamos estar se somos regulares com o que fazemos em casa se fizéssemos fora. A questão de Libertadores é exatamente a mesma coisa. Deixamos para os 2 últimos jogos em casa porque não fomos tão competentes fora. E deixamos essas decisões para casa, ou seja, aquilo que nós temos de fazer hoje é nivelar as coisas que estamos a fazer em casa. Nivelá-las com o que estamos a fazer fora. Só isso para que o trabalho fique cada vez melhor e a classificação possa subir. Porque assim, dessa forma, não vamos conseguir lutar. Pelo menos no campeonato, que é uma prova de regularidade. O Renato Paiva admitindo, claro, que se você não melhorar fora de casa, se você não passar a vencer com constância fora de casa, fica difícil você pensar em título de Copa Libertadores. Essa é a grande realidade, não dá para fugir disso. Mais uma declaração aqui do Renato Paiva que é importante. Ele disse o seguinte: impacta um bocadinho na confusão que se faz de forma como eu vejo o jogo posicional. E muita gente faz confusão em relação às bases e aos termos do que é o jogo posicional. Muitas das pessoas pensam que o jogo posicional é os jogadores estarem numa posição e pronto, e não se mexem mais. E não tem nada a ver com isso, tem a ver exatamente que há um ponto de partida, mas depois a liberdade é total. E os jogadores custou-lhes um bocadinho a entender isso. De tão sérios e tão profissionais que são, quiseram nos ouvir ao máximo e quiseram fazer exatamente aquilo que nós pedíamos, mas sem entenderem bem, no primeiro momento, a verdadeira essência daquilo que nós pedíamos. Então eles foram muito rígidos e nós depois começamos a explicar que não queríamos cortar com muitas coisas que eles tinham feito no ano passado. Queríamos de fato colocar essas regras do jogo posicional, porque para mim são fundamentais na posse da bola e na forma como agredimos os adversários, como fixamos defesas e libertamos colegas. Mas demorou um bocadinho a entender da parte deles que depois desse momento há uma liberdade total e eles às vezes até se esqueciam de ser eles próprios.
O Marlon estava preso, quase não chegava à área. O Gregor é a mesma coisa, o Arthur muito preso no lado. Pronto, é o que eu digo. São as tais questões que se vão detalhando e aprimorando dia após dia, com tempo e com paciência. Basicamente foi isso. Eles serem eles próprios dentro de uma ideia geral que é nossa, que para nós beneficia muito as qualidades deles enquanto jogadores. Estava muito claro que os jogadores do Botafogo estavam tendo dificuldades para compreender, né, a ideia de jogo do Renato Paiva. A declaração do Matheus Martins depois do jogo contra o Estudiantes lá na Argentina deixou muito claro isso. Ele dizendo que, estamos tentando ao máximo entender aquilo que o treinador está passando, as ideias do treinador. Então existia sim uma desconexão daquilo que a comissão técnica queria, que os jogadores estavam assimilando, mas justamente agora o Botafogo está apresentando um melhor nível de entendimento sobre isso. Só que a gente vai ter que lidar com as saídas, a gente vai ter que lidar com as perdas. E é sempre um ponto, claro, que gera preocupação. Uma coisa é você ter o Igor, o Cuiabano, o Jair indo muito bem. Só que agora a gente vai ter que adaptar tudo de novo com novos jogadores. E claro, todos nós esperando aí a voracidade do Textor no mercado de transferências, né? Vai ser super importante. O Botafogo tem o Red Bull Bragantino, tem a LDU pela frente, 2 adversários acessíveis. Red Bull Bragantino fazendo um grande campeonato brasileiro, há de se reconhecer. Quando enfrentou o Botafogo lá em Bragança Paulista, colocou um calor danado pra cima da gente. Contra a LDU, foram 4 confrontos na história de 2023 pra cá. E vencemos 1, perdemos 1, empatamos 2. Então serão jogos difíceis, como é esperado, claro. Mas eu me preocupo muito mais nesse momento com o que o Botafogo vai fazer em termos de se reforçar para poder devolver ao Paiva qualidades importantes, que a gente vai perder com o Igor, com o Jair e com o Cuiabano saindo, talvez até o Gregory, justamente para a gente poder chegar nesse momento, dessas partidas, dessas decisões, ambas fora de casa, né, começando no Newton Santos e depois decidindo na casa do adversário, mas a gente podendo fazer jogos muito competitivos. Se o Botafogo estiver muito competitivo, eu acredito que a gente vai ter bom desempenho, bom resultado. Então vai depender muito agora da movimentação do Textor. Se o Textor esteve à frente para negociar com o Nottingham Forest, então que ele esteja à frente também para fazer as reposições e no nível que se espera do atual campeão da América e campeão do Brasil. É isso que a gente tem que aguardar, é isso que a gente espera ver, mas só o tempo vai dar a resposta, não é verdade? Enfim, era isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o seu like, sempre muito importante. Inscreva-se no canal e lembre-se, amanhã tem muito mais Botafogo por aqui. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!